Fala galera, tudo tranquilo? Tudo em paz? Vamos que vamos? Então, vamos começar hoje aqui a dar prosseguimento, obviamente, né, aos estudos sobre o processo de industrialização mundial. E nesse tópico 3 a gente vai falar um pouquinho sobre as etapas históricas, né, da produção, da transformação de matérias-primas. De uma forma bem didática, de uma forma bem simples, né? A gente não vai se aprofundar muito e nem levar em consideração outras etapas transitórias, né? Outras características mais específicas, né? Que são trabalhadas principalmente por professores universitários, por grandes teóricos, por grandes correntes de pensamento. A gente vai aqui fazer uma análise mais, né, menos rebuscada, mais direta, né, voltada basicamente para as provas de concurso, para as provas de vestibular. Então aqui a gente vai falar apenas do artesanato, né, da manufatura e da maquinofatura, né, dentro de uma evolução histórica. Lembrando que essas questões, né, esses temas, também podem aparecer não somente numa prova de geografia, mas numa prova de história, né, numa prova de sociologia, numa prova, né, que traz alguma questão interdisciplinar. Bacana? Então a gente vai recorrer um pouquinho aqui a essas ciências, né, que conversam co-irmãs, tá bom? Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o artesanato, né? Quando a gente fala sobre a questão do artesanato, eu quero que vocês lembrem das aulas de história, sobre aquelas transformações, né, importantes, pegando como exemplo o que estava acontecendo em determinadas porções da Europa, principalmente na chamada Baixa Idade Média, momento, né, onde nós temos ali uma chamada revolução comercial e urbana, momento, né, de grande transformação, iniciando ali no século X, século XI, né, na Europa, onde começa, né, uma vivência urbana mais abrangente, onde você já começa a perceber, né, o aumento da população residente nas cidades, onde começa a ter um dinamismo maior. Lembre-se naquele momento, né, dentro do sistema feudal, a maior parcela da população morava no campo, constituída por camponeses, né, explorados pelos senhores de terras, pelos senhores feudais. Então, consequentemente, as maiores, né, relações aconteciam no campo, né, as riquezas, né, eram concentradas no campo, a influência política era concentrada no campo. Bacana? Então, é um momento, né, de forte transformação. Né? Quando a gente pensa no artesanato, é bem diferente do que é hoje, né? Hoje, quando você fala de artesanato, você pensa primeiro, né, num trabalho, né, muito especializado. Né? De um lado, você pode perceber de pessoas que escolheram viver da sua arte, né, da sua habilidade, certo? E de outros, inclusive, né, o artesanato tem todo um glamour, né? Ah, essa é uma peça artesanal, essa é uma peça única, né? Então você já começa até a ter um diferencial mercantil em relação a isso, tá bom? Mas quando a gente está falando aqui do artesanato, a gente está pensando, né, numa transformação extremamente importante, né? O mestre artesão era uma figura extremamente importante, né? Uma figura de destaque naquele período, o conhecedor, né, de várias artes, inclusive, né, muitos pagavam para que seus filhos virassem aprendiz de um mestre artesão. Então era, né, uma profissão extremamente valorizada, de grande importância, né, na sociedade, mas a gente pode perceber que com o advento, sobretudo da máquina, da Revolução Industrial, a gente começa a perceber um declínio, uma falência, né, e até mesmo um preconceito sobre o artesanato, né? Dentro dessa lógica de sempre produzir mais em menos tempo, bacana? Então vamos lá, vamos voltar para cá. O artesanato, né, ele vai se caracterizar pelo trabalhador direto ser dono dos instrumentos, ser dono, né, do estabelecimento, ser dono do seu trabalho, ele conhecer todas as etapas, né, produtivas. A oficina, né, era uma verdadeira extensão da sua casa, né? A qualidade e velocidade da produção dependia da sua habilidade. Né? Então a gente pode perceber que a concorrência era baixa, né? Comparando, né, a lógica produtiva de hoje, nós temos, né, um ritmo, né, muito mais lento de produção, né, como a gente pode perceber. Então o trabalhador dominava o conhecimento, executava todas as etapas produtivas, ele era dono do fruto do seu trabalho, né? Os artesãos se reuniam, inclusive, né, em forma, né, de corporações de ofício, né, evitando a concorrência, beleza? Então nós temos toda essa lógica, né? O que acontece? Em alguns livros, né, é muito difícil cair em questão, a gente fala um pouquinho sobre a produção doméstica, né? O que é a produção doméstica? A produção doméstica é quando nós temos uma ruptura
né, naqueles meios de produção, de origem, né, artesanal, familiar. Por que isso? Chega num ponto, né, que você vai ter alguns empresários da época que vão contratar o artesão. Em que sentido? Contratar o trabalho especializado do artesão. Né? Então o artesão recebia encomenda, né, desses empresários. Esses empresários, né, forneciam matéria-prima, eles pagavam, né, o artesão, eles recolhiam o produto final e depois eles revendiam, né, esse produto final. Mas nesse sistema doméstico, né, o artesão continuava tendo autonomia, né, em termos de conhecer, né, todas as etapas produtivas, ele que controlava o tempo, né, e execução de cada tarefa, ele continuava sendo, né, o detentor, né, do conhecimento, as ferramentas eram do mestre artesão, né. Com essa ruptura, né, do controle dos meios de produção, nós temos uma lógica chamada de manufatura, né. Nós temos essa lógica da manufatura, ela surge, né, nesse contexto aí transitório, surge nesse período aí transitório que antecede a Revolução Industrial. Então, esses empresários, né, ávidos por lucro, para aumentar, né, a produção, aumentar a produtividade, eles passam, né, a agrupar esses artesãos em grandes galpões. Tudo bem? Para controlar o tempo, para controlar a produção, né? E aí começam duas situações extremamente importantes. Você começa a perceber que o trabalhador perde, né, o controle do seu tempo, perde a sua autonomia. Há a introdução da divisão das etapas produtivas, ou seja, um processo de alienação da produção. Você tem todo um processo de divisão de tarefas, né? Todo o processo de divisão de tarefas entre né, o processo de especialização produtiva, cada etapa executada, né, cada trabalhador executa apenas uma única tarefa, uma divisão do trabalho muito forte, né, uma divisão social do trabalho muito forte. Então você introduz a figura do manufatureiro, você introduz espaços especializados para produção, você introduz, né, um fiscal, um chefe, né, introduz a divisão do trabalho, tá? Começa, né, a introduzir determinadas ferramentas que tinham o objetivo de auxiliar a produção, no sentido de produzir mais rápido, né? Ou seja, algumas máquinas simples, mas que ainda eram movidas através de energia animal, da energia humana, tá legal? E no século XVIII, né, no finalzinho do século XVIII, nós temos o advento da Revolução Industrial, né, os fatores que levaram à Revolução Industrial na Inglaterra vão ser tratados, né, pelo professor de História. Muitos autores, assim, eu não gosto muito disso, mas trabalham nesse período da manufatura como uma etapa transitória entre o artesanato, entre também, né, em alguns espaços, né, da Europa, da produção, né, do sistema doméstico, né, de produção, né, e para uma etapa transitória para a Revolução Industrial. Eu acho muito simplista, né, mas de fato ali nós vamos perceber que com a Revolução Industrial nós temos uma intensificação da divisão do trabalho, nós temos uma intensificação da expropriação do trabalhador dos meios de produção, nós temos uma lógica, né, de o trabalhador perder essa autonomia, perder, né, todo esse processo, tá bom? Então inicia-se a maquinofatura, ou seja, com a introdução de máquinas movidas através de energia artificial. Lembre-se, né, que a grande mola propulsora aí era a energia a vapor através de carvão mineral. Embora muitas fábricas começassem com a energia hidráulica, que tinha um problema, né? As fábricas tinham que se localizar próximas a rios e, consequentemente, isso restringia, né, a localização. Com o advento da energia a vapor através de carvão mineral, um processo de expansão, né, das atividades industriais, né? Então, um dos grandes pilares aí da primeira Revolução Industrial foi justamente a utilização do carvão a vapor. Então, máquinas produzidas com ferro, movidas a vapor, num processo de crescente mecanização. Então, a gente pode perceber a introdução, né, de uma força motriz artificial. Objetivo, né, de você incorporar máquinas, incorporar tecnologia, é sempre para você produzir mais em menos tempo. Então o trabalhador passa a ser dependente da máquina, ou seja, passa a ser dependente do ritmo de produção da máquina, ele perde a sua autonomia, perde, né, o seu conhecimento. Há um processo de forte especialização produtiva, né, forte, né, intensificação da divisão social do trabalho e, consequentemente, uma consolidação da expropriação do trabalhador direto dos meios de produção, do conhecimento, né? Com isso, nós temos a formação de uma sociedade dividida em duas classes bem explícitas. De um lado, os donos dos meios de produção e de outro lado, os donos da força de trabalho, os trabalhadores, né? A gente pode perceber que aumenta muito a exploração.
o controle do tempo, né? A lógica da mais-valia, a introdução de máquinas, né? Aumentando a mais-valia relativa, ou seja, a mais-valia absoluta é quando você aumenta o tempo, né, destinado ao trabalho sem necessariamente aumentar, né, o salário. Quando você fala da mais-valia relativa, você pensa na introdução de tecnologias que vão acelerar a produtividade. Então, no final do dia, aquele trabalhador vai produzir muito mais e, consequentemente, né, aumentando esse sobretrabalho, aquilo que ele trabalha a mais do que ele recebe na forma de salário, né? Um conceito simples aí e tão importante, né, sobre a mais-valia ou mais-valor, né? Começa, obviamente, né, uma nova etapa econômica. Um controle maior do homem sobre a natureza, maior exigência de matérias-primas em quantidade, em abundância, em diversidade, né? Grande exigência de água, né? É um momento onde você tem a formação de uma sociedade, uma lógica de produção em massa que vai necessitar também de um consumo em massa. Então o consumismo aí, né, esse modelo de sociedade de consumo se estabelece aí, uma das grandes características, né, do modelo capitalista, bacana. E a gente pode perceber que nós temos uma nova organização internacional do trabalho, né? Nós tínhamos, né, a clássica e primeira organização entre países, né, de metrópoles e países coloniais, e agora nós temos uma lógica de países industrializados e países não industrializados, tá bom? Então nós temos, assim, transformações extremamente importantes, tá? Lembrando, né, só para finalizar, que muitas questões pedem para você fazer esse comparativo, geralmente comparando, né, a maquinofatura com o artesanato, pegando como gancho principalmente as relações de produção, sobretudo, né, a lógica de domínio. O artesanato, onde você tem o trabalhador direto, sendo dono do seu tempo, tendo todo o conhecimento produtivo, executando todas as etapas produtivas, né? Sendo dono das ferramentas, do ambiente de trabalho, né? Dos meios de produção. Maquinofatura, introdução de máquinas, né? Cada vez mais mecanizadas, com energia artificial. Isso vai gerar um processo de submissão do trabalhador à máquina, um processo de espoliação violenta, né? Por parte dos meios de produção dos trabalhadores, a formação dessas duas classes antagônicas, bacana, uma forte divisão internacional do trabalho, um grande processo, né, de exploração, de controle social, de grande valorização do trabalho, né, um processo de destruição das relações, né, familiares de produção, tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Aqui, grande abraço para vocês, até daqui a pouco a gente continua aí uma nova sequência sobre a temática desenvolvimento industrial, o processo, né, de desenvolvimento industrial, tá bom? Grande abraço aí para vocês.